Liderar a si mesmo. Pensa que é fácil? É uma missão, né? A gente falou na aula das 4 vertentes da liderança sobre liderar equipes, liderar seus pares, seus clientes internos, liderar teu chefe e agora, não menos importante, como liderar a si mesmo. Porque as outras lideranças só funcionam bem se essa agora realmente for eficaz. E o que é liderar a si mesmo? Vamos se aprofundar um pouquinho no autoconhecimento. Na verdade, eu chamo de autoquestionamento. Autoconhecimento sem questionamento não existe, não é? A gente tem que estar com a mente aberta para se perguntar os porquês das nossas destemperanças, né? Por que a gente às vezes é tão desequilibrado, tão emocional, tão reativo, tão impulsivo, né? Então, para que eu consiga liderar e construir outros papéis, né, dentro do meu trabalho e da vida mesmo, tenho que aprender a liderar os meus impulsos. É isso mesmo. Imagina que você chega lá da maternidade com a sua mãe, com seu pai, você não é ninguém desenhado, você não tem caráter, você não tem personalidade, você não tem índole, você não tem nenhum tipo de desenho programado para poder já começar a se socializar. A gente é totalmente influenciado inicialmente pela nossa família, depois pelas experiências na rua, colegas, escola, relacionamentos amorosos, os nossos primeiros líderes, nosso primeiro líder, né? Ou pessoas que ficaram muito tempo na nossa vida, que nos influencia. Na verdade, os nossos padrões, eles são construídos por repetição, por todo dia fazer do mesmo jeito a mesma coisa, as mesmas palavras, ou por um impacto emocional, onde ali você fala, nossa, acabou para mim, nunca mais, ou daqui para frente, né? Então, a gente aprende por repetição ou por um choque emocional. E muitas vezes a gente, desde a nossa infância, carregamos padrões de cultura familiar, cultura regional, por criação e o nosso ambiente de criação, além da família, são as primeiras experiências de cada situação que a gente viveu, criou uma crença que é uma verdade, certo e errado, bom e ruim, e isso se torna quem eu sou, né? Então, muitas vezes nós estamos no nosso modo de sobrevivência, né? Dentro do coaching eu explico, né? O nosso cérebro ele tem 3 estruturas básicas, que é o emocional, ou melhor, começando pelo racional, que é o nosso pensamento, a nossa inteligência, né, lógica, o emocional, que é ativado pelo racional, e o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro da reatividade, da sobrevivência, da ação e da reação. Então, quando a gente entra no estado de medo, insegurança, a gente entra no estado de fuga ou de luta. E aí você começa a disparar. Você começa a ser explosivo, reativo, impulsivo, explosivo, né? E aí você acaba sendo uma pessoa nociva, tóxica para o ambiente. E para si mesmo, principalmente, não é? Todas as pessoas que chegam até mim para fazer coach, para fazer mentoria, são pessoas que estão nesse estado de alerta, de insegurança, de medo. E o medo de perder, o medo de falhar, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito, faz pessoas muito boas se tornarem pessoas difíceis de lidar. Tanto que a gente percebe que no ambiente de trabalho, a gente costuma falar assim, a pessoa é uma excelente pessoa, mas aqui no trabalho, por quê? Porque numa mesa de bar, num happy hour, a pessoa está à vontade, ela não está se defendendo de nada. Mas no trabalho, você encontra concorrência, você encontra as ameaças, você encontra uma série de pensamentos, nascem dentro de você, uma série de pensamentos de escassez que você acaba ficando sempre na defensiva, sempre com a sensação de que precisa se proteger de algo, não é? E existem muitos líderes, né, que eu sempre digo, se você não se desenvolver, se você não pôr para movimentar quem você já é, fortalecer tua essência, conhecer mais de você, você vai achar que qualquer pessoa pode te alcançar, te ameaçar, impedir você de ter os seus resultados, você começa a se comparar demais com o outro, a grama do outro é sempre melhor. Então é importante você trabalhar a sua mente para liderar as suas emoções. Trabalhar a inteligência emocional,
né? Para você conseguir entender o que realmente está acontecendo e não criar um monte de caos, cenas caóticas, pensamentos caóticos dentro da sua cabeça. Então, o líder, para ele conseguir se desprender do seu próprio ego e da sua própria necessidade de proteção, se ele não conseguir fazer isso, ele jamais vai liderar outra pessoa. Porque liderar é servir, liderar é colocar outras pessoas como prioridade. E se você não tem essa disponibilidade de despriorizar a sua necessidade emocional e o seu ego de aparecer, de brilhar, porque eu já disse que o seu brilho como líder é reflexo de uma equipe brilhante, não é? Então, se você não tiver essa clareza de que você não existe uma espada apontada para você. Existe uma demanda, existe uma meta, existe uma expectativa que você pode alcançar fazendo bem o seu trabalho, trazendo o que você sabe e usando as suas capacidades pessoais para fazer a parte técnica acontecer. Então, as nossas capacidades técnicas, os nossos skills, os nossos conhecimentos, eles apenas se transbordam, afloram e florescem se os seus soft skills, a sua maneira de fazer, a sua capacidade de fazer, estiver muito alinhada com a servidão da liderança. Né? E quando a gente fala servidão, não é se anular, não é se diminuir, mas é capacitar pessoas para que elas possam caminhar, inclusive sem você. Todo mundo sabe que uma boa liderança, ela não é uma liderança essencial, ou seja, você não precisa estar presente, né? Até publiquei sobre isso recentemente. Você não precisa estar todo dia ali, obrigatoriamente, né? Ser indispensável. A liderança é mentoria, curadoria, direcionamento. Então, lidere a si mesmo, lidere suas emoções, lidere a sua postura, vai se desenvolver, vai crescer. Vem aqui comigo trabalhar tudo isso para que você consiga ser um bom líder de si mesmo. E mesmo durante o caos, não estou falando que você não vai sentir medo, insegurança, não é isso. Mas dentro do caos que a mente humana pode criar, você tem consciência suficiente para administrar isso, né? E desenvolvimento, o que que é? É expansão de consciência. Não sei que idade você tem. Eu tenho 46, vou fazer 46 agora. Estamos em janeiro de 2023, 24. Mas não sei a idade que você tem, mas com a idade que a gente vai adquirindo, a gente não precisa mais voltar a estaca zero. Nós já somos um baú de conhecimento, nós já somos suficientemente maduros para poder só fortalecer o que a gente já é. O profissional lá dos 14 aos 21, aos 24, ele está ainda em movimento, em formação, em processo de modelagem. Não é mais nosso caso. Já somos pessoas muito bem estabelecidas. Então, o que precisa desenvolver ao longo da vida, e eu sempre vou dizer assim, líder precisa do quê? Desenvolver comunicação, oratória e conhecimento de comportamento. É isso que vai ser sua maior ferramenta de trabalho. Se comunicar bem, se expressar bem, ser objetivo, claro e principalmente fazer leitura das pessoas. Porque é isso que vai tornar você uma pessoa diferenciada. Não é o que você sabe, não é reter conhecimento, não é ser uma pessoa que tem o histórico da empresa, não é ser uma pessoa que conhece o sistema X. Não é isso. O que te torna necessário é a forma como você conduz o processo, a diminuição do ruído que você causa, a tranquilidade do processo durante a crise, durante o caos. É você desenvolver pessoas, multiplicar lideranças, desenvolver pessoas. Isso é que caracteriza verdadeiramente a autoliderança. É você ser leve para elevar os outros. Né? A gente vai trabalhar, tudo que a gente está trabalhando aqui é sobre autoliderança, é sobre expansão de conhecimento, expansão de consciência, para você se tornar a pessoa mais leve e preparada possível para encarar as dificuldades aí do dia a dia. Então, não tenha medo de transferir o que sabe, de reconhecer o que o outro tem de melhor, mas para isso você tem que trabalhar suas emoções e sair do estado automático de alerta, de luta ou de fuga, que é pensamento de escassez. Até a nossa próxima aula.